A graça e a paz do Senhor, queridos, um bom dia a todos. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Romanos, livro de Romanos, capítulo 7. Vamos a partir do verso 4, queridos. Vou fazer uma breve síntese do que eu já falei na última vez que eu trouxe a mensagem pela manhã. Romanos 7, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo do pecado. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ensina a Tua palavra, que o Senhor possa estar revelando a cada mente, a cada coração, aquilo que o Senhor revelou aos cristãos da antiguidade, que o Senhor possa estar produzindo em nós a Tua boa obra, nos ensinando a viver conforme o mover do Espírito, conforme a graça, conforme o Novo Testamento, e não conforme a antiga lei escrita. Nos ensina, Pai, a viver nesse novo modo, ensina-nos Teus princípios, a Tua graça, para que a gente ande cada vez mais na Tua luz, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mas só leiam comigo novamente o verso 6, queridos. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo, veja que é um novo modo de servir, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, esse é o novo modo de servir, e ao modo antigo, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então havia uma forma de servir que era segundo a forma da lei escrita, da velha forma da lei escrita, e agora um novo modo de servir que é o modo conforme o Espírito. Veja, queridos, o que eu percebo é que muitas vezes os evangélicos em geral, os cristãos em geral, né? Como eles se aproximam de Deus? As pessoas se aproximam de Deus assim, a salvação, o perdão dos pecados é através de Jesus. Então eu sou salvo por meio de Jesus, o que é me apresentado no Novo Testamento. Sou salvo por meio de Jesus. Mas, estando salvo, estando perdoado, agora para viver o meu dia a dia, a quem eu recorro? Geralmente as pessoas voltam para o Antigo Testamento, para praticar os mandamentos. Então Jesus, eu fui salvo, convertido, etc. Agora eu volto totalmente para a velha forma da lei escrita para viver o meu dia a dia. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu volto para a lei. E a gente vê aqui que o apóstolo Paulo deixa bem claro que a forma que o cristão deve servir é diferente da forma que os judeus serviam. Porque os judeus serviam conforme a velha forma da lei escrita, e agora a gente serve com um novo formato. De novo, olha o verso 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos de uma nova forma, conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, queridos, esse texto é bem claro, ele é enfático, ele é incisivo e ele é inescapável. Você, como cristão, não deve voltar para a lei para servir a Deus conforme a velha forma da lei escrita. Há uma nova forma de servir a partir do Novo Testamento, a partir da graça, a partir de Jesus, que é conforme o novo modo do Espírito. Vamos voltar aqui, vou resumir o que eu falei numa última mensagem. Quais são as características da lei? O apóstolo fala maravilhas da lei, diz que a lei
é santa e o mandamento é bom, justo e santo. A lei é perfeita. Ele inclusive fala, sabemos que a lei é espiritual, o problema é que eu não sou. Então ele fala, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, e a lei é espiritual. E a lei revela o que é pecado e o que não é pecado. Ele diz, eu não saberia que cobiçar é pecado, a menos que a lei dissesse, não cobiçarás. Então ela nos ensina, né, o que é o pecado. Até no Novo Testamento diz que o pecado, qual que é a definição de pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então os princípios morais de Deus, eles já foram dados à humanidade desde lá do Antigo Testamento. Então todos os princípios morais, os princípios éticos, o que é bom, o que é ruim, o que leva você para um bom caminho, o que te leva para um mau caminho, o que prejudica a vida humana, o que beneficia a vida humana, você enxerga lá no Antigo Testamento em todos os princípios de Deus. Os princípios de Deus são imutáveis, não tem como você mudar. Não matarás, isso vai ser válido eternamente. Não adulterarás, vai ser válido eternamente. Não cobiçar, vai ser válido eternamente. O apóstolo Paulo não entra nessa questão. Vamos mudar a lei, vamos criar outros princípios morais. Não. A lei é a mesma, os princípios morais é o mesmo, mas há um novo formato, uma nova forma de servir, que não é conforme a lei escrita, mas conforme o novo modo do Espírito. Então a lei, ela tem esse propósito de coibir a maldade humana, de ser um freio à impiedade, um freio à maldade. Agora, o problema da lei que o apóstolo Paulo traz aqui, e há outros trechos que nós vamos tratar ainda, é que a lei não transforma o ser humano por dentro. É algo exterior, é algo escrito, que as pessoas tentam olhar para ali e obedecer. Olham para a lei escrita e tentam frear o que está dentro, a maldade e a impiedade que está dentro, obedecendo a algo escrito. Mas no Novo Testamento, muda-se completamente isso, e é a promessa de Deus, inclusive no Antigo Testamento, lá do profeta Jeremias, que ele diz, não, eu vou fazer uma nova aliança que não vai ser, isso já no Antigo Testamento, profeta Jeremias, Deus falando pela boca do profeta Jeremias, farei uma nova aliança que não vai ser como a antiga, não vai ser. Não vai ser. E qual que é a diferença que ele fala? Que eu porei as minhas leis no seu coração e na sua mente. Então a diferença é, nós não vamos mais pegar uma lei escrita, a maldade está dentro, eu tenho que frear a maldade dentro do meu coração para obedecer isso aqui. Não, o objetivo de Deus, e que é o que Jesus chama de novo nascimento, é que a bondade que ficava escrita, agora ela tem que entrar no seu coração. Você precisa ser transformado por dentro. Não é você continuar sendo mal, cheio de desejo, cheio de cobiça e tentando obedecer aquilo fora. Não, é você por dentro transformado, e aí você obedece aquela lei lá, às vezes até nem precisando olhar, porque o seu coração, no novo modo do Espírito, já está sendo transformado e já sendo guiado por Deus, e a bondade está dentro. Agora, veja só, olha o que a lei produz. Esse antigo formato, né, de você obedecer segundo a velha lei escrita. Olha no verso 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, veja só, paixões pecaminosas, o pecado, despertados não ouvi, queridos, pela lei, as paixões pecaminosas, o mal, eram despertados pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Então, se você tentar voltar para seguir e obedecer a Deus conforme a lei, é isso aqui que vai acontecer. Paixões pecaminosas vão ser despertadas e você vai produzir frutos para a morte. Essa é a interpretação do pastor Rômulo? Não, é o que está escrito aqui. Ninguém pode fugir do que está aqui. E no verso 8, vai falar a mesma coisa. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então o pecado, ele se aproveita do mandamento e produz o desejo cobiçoso. Eu vou explicar mais um pouco isso à frente, mas o que é que o texto e o apóstolo Paulo está nos dizendo, queridos? Que se nós pregarmos os princípios morais de Deus num formato de lei, o resultado tende a ser o quê? Ruim. O resultado vai ser ruim. No imediato, assim, no curto prazo, funciona. Não adultere, não adultere, não adultere, não mate, não mate, não minta, não minta. No curto prazo isso funciona. Mas o que o apóstolo Paulo diz é isso, no longo prazo, vai produzir paixões pecaminosas e todo tipo de desejo cobiçoso. Por quê? Porque você vai ficar falando de adultério o tempo todo, não adultere, não adultere, não adultere, aquilo fica
colocado na mente do ser humano como se fosse uma opção. Por mais que diga que não, a nossa carne, o problema, como eu já comentei na mensagem anterior, é que a lei é espiritual, mas ela é enfraquecida pela nossa carne. Ela é espiritual, mas nós não somos. Então, no imediato funciona, mas é uma mudança exterior, a pessoa tentando guardar aquilo, não é uma mudança interior, e a tendência é que aquilo vai estourar lá na frente. De novo, o problema não é a lei, o problema é a nossa natureza carnal, a nossa natureza fraca. Como Romanos 8 diz, a lei está enfraquecida pela carne. É como se a lei, queridos, fosse um combustível de Fórmula 1. Combustível mais potente, que produz mais energia, mas você coloca esse combustível de Fórmula 1 numa carroça. O que vai acontecer? A carroça vai andar mais rápido? Não. Ela vai andar mais devagar ou até parar, porque aquele combustível não serve para nada e ainda vai ser um peso ali. Então o apóstolo Paulo diz, a proibição, que é algo que até a psicologia, muitos séculos depois, descobriu, né, o que a Bíblia já fala, que a proibição gera compulsão. Quanto mais você proíbe, mais a pessoa quer aquilo. Quanto mais você proíbe, mais a pessoa quer. Tanto é que até o pessoal do marketing entende isso. E colocaram o nome de uma cerveja de quê? Proibida. E quando uma pessoa vê, proibida, opa, a pessoa já fica com uma, eu quero experimentar. Porque existe isso por causa da fraqueza do nosso caráter, por causa de termos uma natureza caída. Se você diz que algo é proibido, parece que aquilo fica mais gostoso, fica melhor instantaneamente. E é isso que a lei está fazendo. Está proibindo, que está correto. Proíbe todo tipo de males. Só que como nós temos uma natureza caída, essa proibição começa a despertar em nós a vontade de ir lá experimentar e testar. Veja, a proibição, queridos, a lei, o rigor, a rigidez, funciona quando você está ensinando uma criança. Ali há 6, 7, 8, até os 10 anos, funciona. Você impor o rigor, eu estou mandando, obedeça. Não tem discussão, calado e faça o que eu estou dizendo. Né? A lei funciona com crianças. Agora, se você trazer esse mesmo tipo de comportamento que está funcionando com a criança e tenta aplicar para o adolescente, por exemplo, para o jovem, já é problema. Porque o jovem, ele não quer obedecer uma imposição, uma tirania, uma ditadura. Ele se rebela contra isso. Então, já com o adolescente, se você proíbe, o que acontece? Estimula ele a fazer aquilo. Estimula ele a romper, estimula ele a transgredir. Porque, meu pai está proibindo, não, mas eu sou livre, eu vou fazer o que dá na minha cabeça, eu quero, eu vou. Da mesma forma, a lei funciona, a rigidez, a dureza funciona com escravo. Você dá ordens, você grita, você impõe, funciona com escravo. Agora, com um trabalhador livre, se você é duro, se você é muito incisivo, muito forte, grita, obedeça, aquele trabalhador livre, o que ele faz? Procura outro emprego. Ele ignora. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, isso aqui para mim foi um choque, foi um impacto, foi uma descoberta assim, que eu disse, meu Deus, é que a pregação conforme a velha forma da lei escrita não é algo indiferente. Não, é um formato diferente, né? Mas funciona. Não, ele não está dizendo que é indiferente, ele está dizendo que é prejudicial. Se nós voltarmos a servir a Deus, a seguir a Deus, a ensinar, a aprender conforme a velha forma da lei escrita, vai ser prejudicial. E é por isso que Jesus, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Eu comparo que é como se a humanidade tivesse a sua infância e a sua adolescência e juventude, em termos de consciência, em termos de entendimento. Então, quando a humanidade estava na sua infância, ou seja, períodos de crueldade, de selvageria, pensamento limitado, o que Deus teve que fazer? Não, essa humanidade está numa infância, são crianças, são pessoas cruéis, são pessoas sem entendimento, sem um raciocínio mais avançado. Então, o que Deus fez? Ele traz o rigor da lei, como se estivesse ensinando uma criança. Não pode encostar o dedo na tomada, não pode, não tem discussão, não vamos conversar sobre isso. Mas pai, por quê? Você ainda não vai conseguir entender, mais para frente eu te explico. Então no início da humanidade vem a lei com rigor, com exigências, com dureza, com rigidez, para coibir a maldade humana e ser um freio à impiedade. Mas, quando chega a plenitude dos tempos, que é quando Jesus vem, esse termo plenitude dos tempos, é um termo que a Bíblia diz, vem a plenitude dos tempos, onde a humanidade deixa a infância do pensamento, e entra na adolescência. E é o que nós vemos no tempo de Jesus. A humanidade já tem a filosofia grega, então já tem um pensamento filosófico, raciocínio avançado, já tem capacidade de entender coisas que antigamente, mais antigamente, não tinha condições de entender.
vem o direito romano na época de Jesus já está bem avançado, então eles entendem direitos, entendem deveres, como todo o nosso direito que é baseado lá desde o direito romano. Então já é uma coisa muito mais avançada em relação à antiguidade, que o direito era olho por olho, dente por dente, coisa bem simples. E nós temos também, trazendo aqui para os judeus, a exegese judaica. Os judeus já tinham um trabalho muito avançado de interpretação de texto, de análise de textos, de fazer alegorias, de estudar, né, um texto em todas as suas formas de estudar. A gramática já é bem consolidada. Então, a humanidade deixa a infância da selvageria, da simplicidade, do analfabetismo, e entra, agora, numa plenitude dos tempos, num pensamento adolescente. E agora, a lei já não vai produzir o mesmo efeito como produzia com uma criança. Então, Deus traz uma nova forma de servir a Deus, que é conforme o modo do Espírito. A lei, então, queridos, ela veio como um analgésico. O que o analgésico faz? O analgésico, ele vem e cura a sua doença? Não. O analgésico, ele não serve para nada em termos de cura. O analgésico, ele só remove o sintoma, remove a dor, remove ali o problema. Então, a lei, ela não remove o sintoma. A maldade, né, na sociedade, um matando o outro, ele remove isso. Mas não cura o problema, que Jesus diz que o problema está onde? Da onde que vem os assassinatos, os adultérios, as discussões, as brigas, as contendas? Jesus diz que vem do coração. Então a lei removeu o problema exteriormente. Agora, e a mudança interior? E a mudança interior? Que é o que Jesus diz, é necessário nascer de novo. É necessário uma mudança interior. É necessário que o Espírito Santo venha habitar dentro do seu coração e te mude por dentro. Então não é mais uma lei, um rigor, um bater na cabeça da pessoa. Não, é uma mudança agora interna. É resolver o problema. Então, queridos, a lei, todo o ensino é perfeito, só que o formato de lidar agora, na plenitude dos tempos, com uma forma de pensar mais avançada, não serve. A pressão da lei, eu falei sobre isso na última mensagem, e a dificuldade que nós temos por termos uma natureza caída, a dificuldade que nós temos em obedecê-la, ela cria diversos problemas. Eu citei pelo menos 4. Que, se você impõe uma lei muito pesada, muito rigorosa, muito rígida a uma pessoa, o que acontece? São 4 consequências que, pelo menos, de muitas que podem acontecer, mas 4 principais. Uma que a pessoa desiste. Se você traz um novo convertido e começa a colocar 1 milhão de mandamentos, regras, leis sobre a pessoa, o que a pessoa diz? Olha, eu não consigo fazer tudo isso é muito difícil para mim, eu não nasci para isso, e chuta o balde. Eu não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi. A pessoa fala, olha, isso aí não é para mim, eu não dou conta de fazer tudo isso, e a pessoa desiste e se entrega à libertinagem. Então, muitas vezes, um rigor excessivo gera uma desistência. Ou pode gerar hipocrisia, como os fariseus nós vemos. Usam a lei para perseguir todo mundo, para condenar todo mundo, para ser implacável com todo mundo, e aquela pessoa, ela se sente o santarrão, o perfeito, mas vive uma vida hipócrita, porque dentro do coração, e dentro de casa ou em outros lugares, ela sabe que falha muitas vezes. Então gera uma hipocrisia, que é o que Jesus dizia. Vocês são sepulcros caiados, por fora são lindos e por dentro cheios de maldade. Um outro efeito que esse rigor excessivo pode gerar é deprimir a pessoa. A pessoa quer buscar a Deus, quer servir a Deus, mas toda hora ela pisa na bola aqui, pisa na bola ali, ela começa a se sentir culpada. Começa a se sentir mal com ela mesma, começa a ficar triste, começa a ficar deprimida. Poxa, eu estou tentando servir a Deus, mas uma hora aqui, uma hora ali, eu conto uma mentira, eu solto um palavrão, e aí a pessoa acha que Deus não a ama mais, pensa que o diabo vai aproveitar uma brecha, vai acabar com a vida dela, etc. E a pessoa se sente deprimida. Um outro resultado também que pode ocorrer, a pessoa se endurecer o coração, começar a ficar reprimida. Como são muitos mandamentos, a pessoa fala, não, então eu vou abandonar tudo na vida, toda alegria, vou parar de assistir televisão, vou parar de ir no cinema, vou parar de fazer tudo para me consagrar a Deus. Ou seja, ela abandona a vida, abandona todo tipo de alegria e ela se reprime, endurece o coração, perde a alegria, fica dura, fica travada, fica sem sentimentos. E isso é problemático, porque Jesus veio trazer vida em abundância e não matar a vida da pessoa. E, por a lei focar muito em ações externas, a pessoa também se volta, como eu falei, a buscar, observar tudo, praticar tudo que é correto por fora e por dentro não há muito um trabalhar. É o que Jesus dizia para os fariseus. Olha, esse povo me honra com os
lábios, mas o seu coração está distante de mim. Leva a pessoa a observâncias exteriores e não há uma mudança interior. Fora isso, né, queridos, há muitos problemas. A pessoa começa a obedecer por obrigação, começa a obedecer por medo. Se eu não obedecer, Deus vai me punir. Se eu não obedecer, o diabo vai me pegar. Então, ela vai obedecendo por medo. Então, resumindo, o que a lei pode produzir? Essa velha forma da lei escrita. Produzindo agora, que nós estamos na plenitude dos tempos, temos um pensamento mais avançado. Pode gerar compulsão, gera taras de verdade, né? Vai despertando o desejo cobiçoso, o que nós já lemos. Um fardo enorme, a lei também produz um fardo tão grande que pode traumatizar a pessoa ou levar ela a desistir. Não quero mais, etc. Pode gerar a pessoa a viver uma observância só por fora e produz medo. Resumindo, olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 10. O que a lei produz, essa velha forma da lei escrita? Veja o verso 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. De novo, esse rigor excessivo para nós hoje, que estamos na adolescência, na juventude, do pensamento humano, ou quem sabe já adultos no pensamento, não serve, queridos. Não serve. A nossa alma se rebela, vai gerar morte. E qual que é a resposta de Deus diante disso? Olha, a humanidade avançou. Já tem um pensamento mais avançado, tem filosofia, tem direito, tem exegese. As pessoas compreendem mais a vida e o mundo. Então, o que Deus faz? Ele traz agora a graça. É o que João 1,17 diz. A lei veio por Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a velha forma de obedecer é pela lei. A nova forma é através da graça e da verdade que há em Cristo Jesus. Nova forma de servir. Olha o verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Veja o quanto o apóstolo... Não tem palavra mais forte que isso para descrever. Vocês morreram para a lei. E no verso 6, voltando lá no verso 6... Agora, morrendo, ele repete, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Olha como é forte, nós morremos para a lei, fomos libertados para a lei. Porque ele deixa bem claro, acabou, morreu, fomos libertados dessa velha forma de servir a Deus. E agora é uma nova forma. Não é que agora nós vamos para a graça. Nós vamos para a graça. Agora, a pergunta que ocorre, sempre ocorre, e eu acho absolutamente desnecessária, é, a graça, então, nos libera, agora a gente pode pecar. Não, como eu falei, os princípios de Deus são imutáveis. É só a forma de obedecer, a forma de entender, a forma de servir e de viver que é diferente. Existe a lei com seu rigor extremo, existe a libertinagem. A graça não está em nenhum dos dois polos, pelo amor de Deus, não vai nem para um polo nem para o outro. A graça está no meio, e a graça, não é nem no meio, está acima disso. A graça é algo profundo, é algo que vem por meio de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com nenhuma das duas coisas. Romanos 6, volta uma página aí comigo. Só para ver essa questão que a graça não libera pecado nenhum. Pelo contrário. Olha no verso 1. Que diremos então? Veja que era a questão da época. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Né? Já que não estamos na lei, podemos pecar. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, na graça não há espaço nenhum para o pecado. Em termos de lidar com o pecado, a lei e a graça é o mesmo. Nenhum dos dois aceita nem tolera o pecado. Em Hebreus 10, um texto que nós lemos na última vez que eu falei sobre isso, em Hebreus 10 diz, se nós continuarmos a pecar, não precisa abrir, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, o que acontece? Ele diz, quão mais severo castigo vocês julgam merecer aquele que pisa o Filho de Deus, profana o sangue da aliança pelo qual foi perdoado e insulta o Espírito da graça. Então, veja, na graça não existe esse rigor excessivo, esse massacre da alma não existe. Estamos na graça. Por causa disso eu posso pecar? Ele fala, olha, você acha que vai receber um castigo maior ou menor se você pisar a cruz, pisar o Filho de Deus, profanar o sangue que Jesus derramou na cruz e insultar o Espírito da graça. Então, a graça não libera em nada, muito pelo contrário. Agora é uma responsabilidade muito maior, porque nós temos uma responsabilidade com quem morreu por nós, quem deu a vida por nós, e está esperando que a gente viva uma vida que honre esse sangue derramado, essa vida dada por nós. Em Hebreus 12 ainda,
E ainda diz, olha, cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha como isso é sério. Cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Porque se for pecar deliberadamente, abusando do perdão, abusando da graça, isso não fica, né, impune. É o que Gálatas 6 diz. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa semear, isso vai ceifar. Então, não é para abusar da graça, não é, Jesus fez, eu vou fazer e desfazer e não estou nem aí. Não, essa pessoa, ela está vivendo a condenação que ela vai receber. Então, a graça não é para liberar o pecado, é para te ajudar a obedecer de coração e a seguir o bem. Como nós falamos, a lei ela é tão pesada que muda só por fora. A graça tem o intuito de te mudar por fora e por dentro. Por dentro, sem pressão esmagadora, sem opressão, sem ser um peso muito grande na alma humana. Mas só para deixar bem claro, que se é que ainda não ficou tão claro assim, essa questão da lei e da graça, que é um conceito que o apóstolo Paulo comenta tanto, que isso precisa ser guardado na nossa mente. Nós não estamos mais debaixo da lei, não estamos. Abandonamos a velha forma da lei escrita para servir a Deus conforme o novo modo do Espírito. Mudou totalmente a forma. Os princípios morais são os mesmos, mas a forma de servir é diferente. Para deixar isso bem claro, eu fiz até um PowerPoint, eu peço aí para o pessoal do som colocar, alguns versos para nós explorarmos e deixar bem claro isso. Então, os dois que nós já lemos, de Romanos 7. Assim, meus irmãos, vocês também morreram, acabou, morreram para a lei. E agora, a gente vive no ar, solto? Não. Você morre para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Então é isso que nós morremos para a lei, acabou a lei, para você pertencer a outro. Outro quem? Aquele que ressuscitou dos mortos, para que venhamos a dar fruto para Deus. Lembra que a lei te leva a gerar fruto para a morte? Não, agora em Jesus nós vamos dar fruto para Deus. Então morreu. O casamento que nós tínhamos com a lei, com rigor, com aquela opressão, acaba e você agora se casa com outro, Jesus. E não tente voltar para trás, porque aí já é um adultério. Você está casado com outro, que é Jesus Cristo. Verso 6, morrendo, de novo, para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, libertados, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Não é para deixar de servir a Deus, agora é um novo modo, uma nova forma do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Pode passar para a próxima. Aqui o apóstolo Paulo nos dá uma exemplificação, uma ilustração, como ele diz. Digam-me, está em Gálatas 4, tá? Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Você quer estar debaixo da lei? Olha aqui, digam-me vocês. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito o quê? Que Abraão teve 2 filhos. Opa, volta aí. Abraão teve 2 filhos. Uma da escrava, um filho de Agar, e outro da livre, que é Sara. Isso é usado aqui como uma ilustração. As 2 mulheres representam 2 alianças. Então, Agar, a escrava, representa a antiga aliança, o Antigo Testamento. E Sara, a livre, representa o Novo Testamento, a nova aliança. Uma aliança procede do Monte Sinai, que é a lei, e gera filhos para o quê, queridos? Escravidão, que é a lei, aquele rigor excessivo, obedeça, 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 mas eu não estou entendendo essa lei. Não interessa, obedeça. Cala a boca e obedeça. É uma exigência, é um mandamento, é uma ordem. Gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Não somos filhos da lei, do Antigo Testamento, somos filhos do Novo Testamento, filhos da graça. Ali eu fiz só uma ilustração. Abraão teve um filho da Agar, que era uma escrava, que representa a antiga aliança. Filhos da escravidão. E agora, Abraão com Sara, que é a esposa de verdade, livre, que representa a nova aliança da graça, que gera filhos da liberdade. Pode passar? Ali eu fiz uma ilustração, mas o texto aqui, Gálatas 3. Antes que viesse a fé, ali a fé está no meio. Então, antes da fé, o que havia? Estávamos sob a custódia da lei. Ali a lei, antes da fé, estávamos sob a custódia dela. Ela que mandava, controlava. Ela controlava a nossa vida, a nossa forma de servir a Deus. Estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados. Estava o quê? Encerrado o quê? Preso. Fechou a porta da casa, você não sai. Você está preso na lei. Até que, então isso era antes que viesse a fé, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Antes que essa fé fosse revelada, bem claro, estamos encerrados e sob a custódia, sob o controle da lei.
Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. O tutor, antigamente, essa palavra aí está escrito no grego, é paidagogos, que vem da palavra pedagogia, só que não no sentido de professor. Na época era um escravo, que o adulto ele tinha um escravo que ensinava o beabá, ensinava a criança a ler, ensinava as coisas simples, os comportamentos morais mais simples. Era um escravo que ensinava, era o tutor. E é isso que a lei faz, a lei ensina o básico, o beabá, etc. Então a lei é o nosso tutor, até que vem Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Ali do outro lado, depois da fé vem Cristo. Agora, porém, chegou a fé, tendo chegado a fé, ponto, chegou a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então é bem claro, o tutor mandava e desmandava, ele que ensinava, ele que te mostrava o que é certo e o que é errado, ele te controlava. Veio a fé, veio Jesus, não estamos mais sob o controle dele. Não precisamos mais aprender pela lei, nós aprendemos a partir de Cristo, aprendemos a partir do Espírito Santo, aprendemos num novo modo, numa nova forma, a graça. Pode passar? Romanos 6, olha de novo. O pecado não os dominará, por quê? Não tem uma coisa mais clara que isso. Vocês não estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei. Mas debaixo do quê? Da graça. Não é que a gente fica sem uma forma de servir a Deus, não. Agora, antes era lei, opressão, pressão, obedeça, pessoas desistem, pessoas ficam reprimidas, pessoas ficam deprimidas. Não, vocês estão agora debaixo da graça. Então, vamos pecar por quê? E ele repete, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de maneira nenhuma, que foi o que eu falei. Não é porque a gente mudou agora de um tutor, que era a lei, para o nosso Pai, para Cristo, que a gente vai pecar. Não, estamos debaixo da graça. 1 Coríntios 9, que o apóstolo Paulo diz, para os que estão debaixo da lei, os judeus, aqui ele está fazendo referência aos judeus, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora, e aí ele fala e deixa bem claro, eu mesmo não esteja debaixo da lei. Mas ele fez isso a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então ele fala, no verso de cima, vocês não estão debaixo da lei. Verso de baixo, não estou debaixo da lei. E o último, Gálatas 5,18, se vocês são guiados pelo Espírito, ou seja, estão debaixo do novo forma de servir a Deus, vocês não estão debaixo da lei. Ele repete isso, não estão debaixo da lei, não estão debaixo da lei, não estão debaixo da lei. Pode passar? Amo esse texto, queridos. Hebreus 7, que se trata bastante sobre isso. Pois quando há mudança de sacerdócio, havia o sacerdócio levítico, né, que servia no templo dos judeus, lá o sacerdócio levítico. Muda-se o sacerdócio levítico quando vem o sumo sacerdote, que é quem? Jesus. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando há mudança de sacerdócio, acabou o sacerdócio levítico, até o templo foi destruído, vem o sumo sacerdote, que é Jesus. Mudou o sacerdote, é necessário que haja mudança de lei. Mudou, acabou. Havia uma lei antiga que estava debaixo do sacerdote levítico, uma lei que só servia para os judeus, e agora vem um novo sacerdote, o sumo sacerdote Jesus, sumo sacerdote eterno, e por causa disso é necessário, queridos. A Bíblia está dando uma ordem para todos nós. É necessário, não é indiferente, tanto faz, não. É necessário que haja mudança de lei. E o que acontece? Ele vai para o verso 18. A ordenança anterior, isso aí está escrito, não é minha opinião, queridos, não interessa a opinião de ninguém. A ordenança anterior é revogada. É revogada, acabou. A ordenança anterior os princípios morais, eu repito e vou repetir isso, até o fim da vida. São imutáveis, não mudam. Como é que a gente vai agora? Está autorizado a matar? Não. Os princípios morais de Deus são imutáveis. Mas agora é uma nova lei. A ordenança anterior é revogada. Alguém pode pensar, mas Jesus não diz em Mateus 5, eu não vim destruir, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumprir. Exatamente. Ele não veio destruir, ele veio cumprir. Cumprida essa lei, surge uma nova. Eu dei um exemplo, e aqui eu repito para deixar isso bem claro. Você tem um contrato de aluguel, contrato de 3 anos de aluguel, por exemplo. Você não vai rasgar o contrato. Jesus não rasgou o contrato. O que ele fez? Ele cumpriu o contrato. Acabados os 3 anos de contrato, o que as pessoas fazem? Olha, chega lá quem está alugando para o locatário, como é que é? Locatário e? Locador e locatário. Olha, findou-se os 3 anos, o contrato está cumprido. Foi o que Jesus diz. Eu não vim cancelar, não vim rasgar o contrato, não vim fazer nada disso. Eu vim cumprir. Então o locador chega para o locatário, olha, cumprimos os 3 anos. O contrato está cumprido? Está cumprido, tranquilo. Vamos fazer um novo contrato? Uma nova lei? Vamos. Agora me diz, quando faz um novo contrato de aluguel, o que faz? O contrato antigo acaba,
Se entrar na justiça, agora vai valer o contrato antigo? Não. Vai valer só o novo. Ninguém olha para o antigo. Ninguém olha para o antigo. Nada, nenhum juiz. Vamos olhar como era o antigo para tirar alguma dúvida. Não, ninguém olha para o antigo, olha para o novo. Só que o contrato novo, todas as palavras são diferentes do antigo? Quando você faz um novo contrato? Tudo? Não. Ele pega 90% do que está no contrato antigo, traz para o novo, e aí tem uma discussão. Olha, tal ponto aqui no contrato eu não acho bom, que tal a gente mudar para tal coisa? Aí tem uma atualização natural ali no contrato. Depois de 3 anos, mudou algumas coisas, mudou a legislação, vamos aqui fazer... Então, no contrato novo, por favor, queridos, não é que agora rasga tudo do Antigo Testamento, não serve para nada. Não, vamos ser pessoas sensatas. Aproveita-se quase tudo. Do contrato antigo para o contrato novo, de um aluguel, você aproveita quase tudo e aperfeiçoa. Olha, passados 3 anos, a legislação evoluiu, melhorou-se várias coisas, vários entendimentos. Então, vem uma nova lei que traz um monte do antigo, mas agora com novos detalhes. Então, é isso que acontece. A ordenança anterior é revogada, ninguém olha mais para ela, porquanto era fraca e inútil. Aqui é até uma referência a Romanos 7, porque lembra o que ela produz, a lei? Produz frutos para a morte, gera compulsão, gera desejo cobiçoso, etc. Era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, como eu falei. Não havia uma transformação de coração. Não havia. Era uma mudança externa. Por isso que você vê no Antigo Testamento os judeus patinando tanto, falhando tanto, idolatrando tanto, pecando tanto, porque a lei não tinha esse poder de mudar o interior. Quem muda o interior do ser humano, queridos, é o Espírito Santo. É através de Cristo. É olhando para Cristo, é buscando o Espírito Santo, é se fortalecendo em Deus, que o ser humano é mudado por dentro, que é o que Jesus diz, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, vai só patinar e vai errar. Então, a ordenança anterior é revogada e vem o contrato novo, sendo introduzida uma esperança superior, uma nova forma de servir conforme o Espírito, a nova aliança, a graça, sendo introduzida uma aliança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Na antiga aliança, as pessoas ficavam distantes de Deus. Não tinham tanto entendimento, não tinham tanta vida com Deus. Vem a nova aliança, que é capaz de nos fazer nos aproximar de Deus, é capaz de nos tocar com dons espirituais, é capaz de nos dar revelações profundas, não para um ou outro, como no Antigo Testamento, que era poucos profetas, poucos reis, que recebiam um fluir do Espírito Santo muito forte. Não, e muda. Ainda em Hebreus 8. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, a aliança nova é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, que eu estava falando. É superior, sendo baseado em promessas superiores. As promessas do Novo Testamento são infinitamente superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, e não era, não seria necessário procurar lugar para outro. Então, aquela aliança antiga, que não era perfeita, acabou e foi colocou-se um lugar para outra. No verso 13 de Hebreus 8, chamando nova essa aliança, que nós temos no Novo Testamento, chamando ela de nova, ele, que é Deus, ele cita a profecia de Jeremias que eu citei, Deus dizendo, essa aliança o povo judeu quebrou, eu vou trazer uma nova aliança, uma nova, é Deus falando, que não sou eu, não é ninguém, Deus falando, trago uma nova aliança, que colocarei minhas leis nos seus corações, nas suas mentes, etc. Então, ele, Deus, chamando nova essa aliança, Deus tornou antiquada a primeira, vencida, acabada, fechou o contrato, cumpriu o contrato, fechou, vamos criar um novo contrato. Pega-se um monte de coisa que está lá atrás, por isso que eu vou sempre pregar, até o fim da minha vida, o Antigo Testamento. Porque pega-se um monte de princípios que estão lá, mas agora num novo formato. Deus tornou, não é eu, ninguém tem o poder, queridos, para pegar e fazer a aliança antiga se tornar antiquada. Deus sim. Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Só não desaparece porque o Novo Testamento faz referências ao Antigo e a gente aproveita muita coisa de lá. Bom, então o que acontece, queridos? Deixa eu entrar agora, deixando claro isso, que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos numa nova aliança, novo contrato, nova forma de servir. Vamos ver como é que funciona um pouco a graça, queridos. A graça de Deus, nessa nova aliança, você já não vive mais sob aquela pressão, sobre aquela opressão da lei. Por quê? Primeiro, você sabe que está perdoado, sabe que está salvo, que Romanos 8 diz, agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Não há mais nenhuma condenação. Ah, mas você me pergunta, mas pastor, e se eu amanhã contar 10 mentiras, eu vou perder minha salvação? Não, não há mais nenhuma condenação, acabou. Não há condenação. A menos que você queira, né? Não, eu vou abandonar Jesus, vou abandonar a graça, abandono Deus. E aí o que Hebreus diz? Essa pessoa se exclui da graça. Não é Deus que exclui ela que está se excluindo. Então, não há condenação, acabou. Aí você pensa, meu Deus, mas então eu não preciso ter mais medo? Não, não preciso ter mais medo nenhum. Não há condenação. É o que Romanos 8 ainda diz. Quem intentará qualquer acusação contra os filhos de Deus? Alguém vai te acusar de alguma coisa? Ah, olha aqui o advogado. Ó Jesus. Não, não tem como acusar. Quem nos condenará? O apóstolo Paulo ainda brinca. Quem vai me acusar de alguma coisa? Quem me condenará? Porque eu estou perdoado por Cristo. Totalmente perdoado. Então você vai servir agora a Deus sem medo, sem opressão, sem se sentir, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, eu pequei de novo. Não, peraí, eu sou muito amado, porque eu fui perdoado, continuo sendo perdoado, e vou ser perdoado eternamente. A palavra salvação no Novo Testamento, ela aparece no passado, no presente e no futuro, dizendo, vocês foram salvos, vocês estão salvos e continuarão sendo salvos. Então você não precisa servir a Deus mais por medo, por obrigação, por, meu Deus, e agora eu vou para o inferno. Não, querido, você está perdoado, não há mais acusação, não há mais condenação, está tudo pago. Jesus gritou na cruz, tetelestai, está pago. Acabou, está pago, está perdoado. Então, queridos, você fala, mas que maravilha, agora eu estou perdoado. Então eu posso servir a Deus sem medo, sem preocupação. Você não vai tentar ser uma pessoa boa, queridos, preste atenção. Você não vai mais tentar ser uma pessoa boa para não ser punido. Eu vou tentar ser uma pessoa boa para ir para o céu. Não, você já está com a passagem garantida, você vai para o céu. Agora você vai tentar ser uma pessoa boa, lutar para ser uma pessoa boa, para ser bom. Não é por um interesse secundário, por um outro interesse. Não, você vai tentar ser bom para ser bom. Perdoado você já está, condenado não vai ser. Então você vai ser bom porque é uma decisão sua. Por isso que vem na plenitude dos tempos, a pessoa agora já tem uma consciência. Não é porque eu quero ir para o céu, não é porque eu tenho medo, não é porque eu não quero ir para o inferno. Não, eu vou querer ser uma pessoa boa porque eu sou uma pessoa que segue Cristo. Eu admiro a Cristo, eu quero ser como Ele e eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa boa. Independente de punições ou medos, não, eu quero ser uma pessoa boa. Então, você já está aprovado no vestibular de Deus, agora você está na faculdade, você vai estudar na faculdade, não é para passar no vestibular, não é para satisfazer alguém, não, você vai estudar para se capacitar a ser uma pessoa boa para você mesmo, para a sua família, para quem você é, para você olhar no espelho e falar, que benção, hoje eu consegui não gritar, eu consegui não fazer determinada coisa ruim. Agora, o cristão, ele se move por gratidão e não por medo. Será que eu vou ser condenado? Não, você não vai ser condenado. A cruz aqui, acabou. Não há mais condenação. Mas por que você é bom? Seja bom por gratidão. Nossa, Jesus fez tudo isso por mim. Será que eu não posso me esforçar um pouquinho mais para ser um melhor marido, uma melhor esposa? Será que eu não posso honrar o privilégio que Deus me deu de ter filhos? Será que no meu trabalho eu não posso dar um melhor testemunho de cristão, sabendo que Ele pagou com a vida dele e derramou sangue por mim? Será que eu não posso me esforçar para ser uma pessoa um pouco mais agradável, menos contenciosa? É o que nós lemos. Nós estamos agora, pertencemos a outro, nós pertencemos a Cristo. E nós servimos uma nova lei. A lei de Cristo, o Novo Testamento, Gálatas 6, verso 2, diz, sabe o que é a lei de Cristo? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ajude as pessoas, tenha compaixão das pessoas, leve os fardos pesados uns dos outros. Em 1 Coríntios 9, no mesmo trecho que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês que estão debaixo da lei, eu me fiz como se estivesse debaixo da lei, mas embora eu não esteja debaixo da lei. E ele diz também, para os que estão sem lei, eu tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo. Ele chama de lei de Cristo, que agora é andar na graça, andar debaixo do perdão, e andar de uma forma diferente. Abre aí comigo, queridos, em Hebreus 8. Hebreus 8, verso 6, queridos. Alguns trechos que nós já lemos, mas só para reforçarmos isso. Hebreus 8, 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, dos judeus, né? Assim também, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outro.
Deus, porém, achou o seu povo em falta e disse, aí ele vai citar o profeta que eu disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será, veja só, como a aliança que fiz com seus antepassados. Não vai ser daquele jeito. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los dos egípcios, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos vão ter intimidade com Deus, vão ter vida com Deus. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E aí ele repete a graça. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus... Deus não lembra, queridos. Não adianta você tentar lembrar ele. Deus, eu fiz isso, fiz isso. Não adianta você tentar lembrar, ele já esqueceu. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, queridos, essa é a diferença. A lei agora, os princípios morais de Deus vão ser colocados na mente e no coração. É uma mudança de consciência, uma mudança de forma de enxergar a vida. E eu vou entrar em detalhes sobre isso na próxima mensagem. Tá bom? Então, não perca, né, os próximos capítulos onde nós vamos lidar sobre isso. Tá bom? Vamos ficar de pé, queridos? Então eu quero que vocês lembrem-se hoje disso, queridos. Vocês não estão debaixo da lei, não precisa ficar com medo de Deus, ter medo da pessoa mais bondosa do universo, né? É difícil, queridos, tem que ter muita imaginação. Não precisa ter medo de Deus, não precisa fazer nada por obrigação. Faça quando você servir a Deus, faça por amor, queridos. Faça por gratidão pelo que Ele fez. Faça livre, de livre e espontânea vontade. Não com interesses, não, se eu fizer isso, vai me abençoar, se eu não fizer, ele não vai me punir, né? Se eu fizer, eu vou para o céu, se eu não fizer, eu vou para o inferno. Não. Isso é a forma de pensar antiga. Agora você pensa, ele é o meu Pai. Eu amo Jesus, eu admiro Jesus, toda a forma que Jesus viveu, a forma que ele tratava os pecadores, a forma quando ele falava com cada um. Diz que ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Que a gente olhe para Jesus e queira ser como ele. Não para receber ou para não receber, para ser punido, não, por amor a Ele, por gratidão, por admirá-lo, para a gente ser também como tal pai, tal filho, né? Olhando para o Pai, né? Como Jesus disse, o vosso Pai que está nos céus, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, ainda mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Que a gente seja bom como o Pai é bom, que a gente seja misericordioso como o Pai é misericordioso, perdoando todo mundo. Por que você acha que o Novo Testamento diz para você perdoar todo mundo? Porque Ele perdoou primeiro. Por que Ele diz para nós amarmos a todos? Porque Ele amou primeiro. Por que a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos aqueles que nos perseguem? Porque Ele amou os inimigos, porque Ele orou por aqueles que os perseguiam. É por um exemplo, é por admiração, é por amor a Ele. Acaba o medo, queridos. Não estamos mais debaixo daquele tutor, estamos agora debaixo da graça, seguindo a Cristo. Morremos para a lei, para pertencer a outro. Agora você é casado com Cristo. Você é a noiva de Cristo. Honre a Cristo. E anda da mais absoluta paz e tranquilidade no seu coração. Porque você é perdoado. E a graça de Deus, esse novo modo do Espírito, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor por dentro. Mudando a mente, mudando o coração, tendo todos esses princípios inscritos aqui dentro. E a gente totalmente transformado, queridos, por dentro. Isso é bom demais, é nascer de novo e andar com Deus. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, primeiro de tudo é te agradecer, Senhor. Porque a hora que a humanidade chegou a essa plenitude dos tempos, a uma mentalidade mais evoluída, mais preparada, o Senhor veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar a compaixão, ensinar a misericórdia, e veio nos tratar como filhos, que agora tem uma consciência que você vai sentar com esse filho para explicar, para ensinar, para ajudar o filho a caminhar com as próprias pernas. Que o Senhor possa produzir em cada um aqui, Senhor, a Tua vontade, a nossa santificação, o nosso crescimento. Muda cada um por dentro, Senhor. Porque o Senhor sabe as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Que a lei por si própria, dando uma ordem meramente, uma ordem não vai transformar ninguém, Senhor. É o que a Tua palavra diz, e nós vemos isso em todo lugar. Nós precisamos do Teu Espírito.
tocando no nosso coração, tocando na nossa alma, produzindo um despertar do amor, um despertar da bondade, mudando o ser humano, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne. O Senhor que transformou a água em vinho, Senhor, transforma em nós tudo aquilo que não tem sabor, tudo aquilo que é fraco, em algo saboroso, em algo profundo, em vida, Senhor. Faz jorrar em nós toda a bondade, toda a sinceridade, toda a verdade, que nós venhamos ser transformados pelo Senhor, nascidos de novo, vivendo, revestidos de Cristo, mudado o nosso homem interior, que sempre foi o objetivo da nova aliança, uma mudança interior. Então vai escrevendo, Senhor, a cada culto, a cada leitura da Bíblia, a cada oração, cada vez que nos achegarmos a Ti, vai escrevendo nas nossas mentes a Tua palavra, vai escrevendo no nosso coração, vai mudando tudo, Senhor. Porque nós sendo transformados, os nossos relacionamentos vão ser transformados, nosso trabalho vai ser transformado, tudo é transformado, né? Porque tudo que está ao nosso redor vai receber esse impacto da mudança em nós. Então impacta as pessoas ao nosso redor, Senhor, pela mudança que o Senhor faz em nós, por meio da graça. Todos nós, movidos por amor, movidos por gratidão, movidos por admiração ao que o Senhor fez por nós, que a gente olhe para a cruz e queira Te servir melhor, Senhor. Muda cada um de nós, trabalha no nosso coração, Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor, conforme o novo modo do Espírito, não se baseando na carne, mas se baseando no Espírito. Um milita contra o outro, mas que o Espírito do Senhor esteja a nos reviver, nos fortalecer, e cada vida aqui, Senhor, seja abençoada pelo Senhor. Transforma cada casamento, transforma cada relação familiar, pais com filhos, filhos com os pais, e tudo, Senhor, na nossa vida seja de absoluta paz, harmonia, tranquilidade. Que o Espírito do Senhor esteja transformando tudo, Senhor, a seguirmos cada um dos Teus princípios, a obedecer a sabedoria e o bom senso da palavra, pela mudança e pelo agir do Senhor dentro de nós. Amém, queridos? Amém, que a gente possa servir a Deus sim dessa forma. E eu vou falar ainda muito sobre como esse servir no novo modo do Espírito. Então vamos cantar, queridos? Quero cantar essa música que eu achei tão linda, que há um lugar de descanso. Saiba disso, queridos. Cristo veio para nos dar descanso. Como Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso para as vossas almas. Então olhe para Deus como quem dá descanso, quem dá força, quem te alimenta, quem te nutre, quem te fortalece. Deus é um Pai, queridos, não é um juiz vingativo. Olhe para Deus como um Pai que te fortalece, que vai te estender as mãos para ti, vai sempre te ajudar a caminhar.